Muito legal. E eu não sabia, né, que vocês faziam esses apanhados de outros profissionais, né, para complementar a saúde do paciente, mas eu sei que esse é um serviço novo, né, que é uma novidade para a cidade. E como é que foi recebido esse serviço? Como que vocês foram recebidos por esses pacientes? Olha, acho que foi muito, na verdade, para eles foi muito mais feliz do que qualquer coisa, porque havia pacientes que estavam esperando serviço desde muito tempo. No final do ano passado ficou mais difícil em relação ao serviço, diminuiu um pouco a quantidade, e aí tinha muitos pacientes na fila de espera. As pessoas precisavam realmente desse serviço, precisavam da quantidade de fisioterapia. Assim, ainda caberia mais fisioterapeutas lá, para atender a demanda, porque é realmente muito grande, mas estamos fazendo o máximo para pelo menos pegar os casos mais necessitados, porque a demanda é gigante, infelizmente não conseguimos atender a todos, mas creio que até o momento só recebi elogios, né? Ainda não recebi nenhuma crítica, que também será bem-vinda, mas creio que a população realmente ficou bastante feliz com o nosso serviço até o momento. E o objetivo é que a gente atenda ainda mais pessoas. Muito legal. É uma novidade tanto para São Miguel. Que bom que a nossa cidade está se desenvolvendo cada vez mais, está investindo em uma saúde complementar, né? A só o médico, ao clínico geral que fica ali, a enfermeira que fica no postinho de saúde. A gente sabe que a saúde, a medicina, ela é muito mais abrangente do que aquele clínico geral que está ali. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade, que os micaelenses eles têm pessoas profissionais excelentes como você para ir lá recorrer e pedir ajuda. Então, fico feliz demais. Só para eu entender um pouquinho mais sobre os pacientes. A gente sabe que quando fala de fisioterapia, pelo menos eu, sendo uma pessoa leiga que sou da área, eu já penso muito em fisioterapia de reabilitação para idosos, para movimento e tudo mais. Eu queria saber qual que é a faixa etária assim dos pacientes que vocês atendem. Olha, a faixa etária é muito diversificada, muito mesmo. Temos um dia, cada paciente, cada fisioterapeuta ficou com um dia apenas para criança. Pelo menos na fisioterapia, a faixa etária é mais diversificada. Nas outras áreas, geralmente são mais crianças mesmo, porque a gente começou aqui uma questão de tirar as crianças que, pelo menos diminuir a quantidade das crianças que iam para Paus Ferros, porque nos anos anteriores, as crianças precisavam se deslocar daqui, ir para o CRI de Pau dos Ferros e fazer fisioterapia, fono, psicólogo, tudo lá. E aí a nossa visão foi trazer essas crianças para cá, fazer com que elas passassem pela maioria dos profissionais aqui mesmo, para ela não precisar desse deslocamento. Então, a faixa etária ficou bem abrangente. Temos um dia só para crianças, os outros dias ficou para adultos e casos mais específicos. Uhum, Não entendi. tem uma faixa etária certa, porque realmente é todo tipo de pessoa vai para lá. Então a gente tem de tudo um pouquinho, né? Tudo um pouquinho. Temos crianças de 6 meses a paciente de 80 anos. É mesmo, criança de 6 meses, que tipo de atividade que vocês fazem com esses bebezinhos? Criança de 6 meses geralmente são crianças que nasceram fora do tempo. E aí a gente precisa fazer o desenvolvimento psicomotor dessa criança. Então, elas, por ser uma criança, por exemplo, de 7 meses, ela não desenvolveu ainda todos os reflexos quando ela chega nos 3 meses, que ela já deveria ter desenvolvido. Então, a gente começa a iniciar nessa criança o buscar desses reflexos. Uhum, muito bacana. É muito mais abrangente do que a gente pensa. Porque olha só, minha cabeça tá lá no velhinho, no idoso, que precisa aprender a andar, né, de novo, se movimentar melhor. Mas a gente atua desde, né, da criancinha, bebezinha, que tá com problemas ali de motoricidade. Isso é muito bacana. Muito mais abrangente do que a gente pensa. E que bom que vocês conseguem ofertar esse serviço com tantas profissionais para esse público assim que antes nunca tinha tido acesso a nada do tipo, né? Mas, Lara, para a gente fechar,
Conta pra gente como é que a fisioterapia pode ajudar a gente a ter uma vida mais ativa e mais feliz também. Olha, eu acho que não só a fisioterapia, mas qualquer atividade física, ela vai servir para o cérebro. É impossível viver hoje em dia sem uma atividade física, porque a nossa vida é muito corrida. E falando em fisioterapia de reabilitação, realmente é muito gratificante porque você vê pacientes que chegam lá que pararam realmente sua vida, não conseguem sair às vezes de cadeira de roda, não conseguem cozinhar. Eu peguei muitos pacientes que me relatavam que não conseguiam cozinhar em casa, e aí com o tempo a gente conseguiu, esse paciente além de cozinhar, conseguia cuidar da própria casa, e é muito gratificante ver o quanto eles evoluem, mas é o que eu falo para todos eles. A fisioterapia em si não faz um milagre. A gente precisa que esses pacientes deem continuidade em casa, que façam atividade física, que busquem realmente uma vida saudável, porque só o nosso tratamento, apesar de sabermos o que estamos fazendo, só ele em si não vai ser 100%. Precisamos de outras coisas para abranger. E eu acho que o melhor de tudo é a atividade física. A atividade física, o corpo está saudável, a mente está saudável. Então, não adianta a gente fazer tudo sendo que o paciente está em negação. O paciente não quer, o paciente não se ajuda, então não vai adiantar. E aí, tanto buscar outros tipos de tratamento, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, como também sabemos que a atividade física ela ajuda muito nessas questões para o corpo. Diminui a ansiedade, diminui quadros depressivos. Então, é sempre o que eu recomendo. Perfeito. E complementa demais, né? É como se uma parte do nosso corpo ele precisasse estar ativo para poder funcionar como a outra, porque você falou, se você se exercita, se você come bem, se você dorme bem, você também reduz o quadro de ansiedade, você reduz vários outros tipos de comportamentos. Então, é muito interessante a gente pensar na saúde como algo abrangente que de fato é, né? E a gente poder ter esse conhecimento vindo de uma profissional da fisioterapia que entende, que pode, por exemplo, chegar aqui e falar para a gente que quando a gente estiver com algum tipo de dor, não ir atrás de ventosa, é muito bom, porque traz um conhecimento para a gente, para a população, para as pessoas leigas, do que realmente importa, do que é realmente efetivo. Então, às vezes, por exemplo, eu já fiz ventosa na minha vida e eu tive aquela sensação, nossa, que beleza, que sensação maravilhosa. E aí eu aqui conversando com você, talvez a academia que eu faço ali 2, 3, 4 vezes na semana, adiante muito mais do que essa ventosa que eu fiz na minha vida naquele momento pontual. Com certeza. Até porque, assim, a ventosa, ela não vem sozinha, né? Ela vem agregada seja de um amassamento, uma massagem relaxante. Então, às vezes, o efeito não é da ventosa. Às vezes, não. Mas, assim, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de outros tratamentos. Eu acredito que seja por isso que você sente tanta melhora. Também não vou negar e dizer que os pacientes não me relatam que sentem, mas eu acredito que seja mais por esse efeito placebo mesmo. Com certeza. E afeta demais mesmo, só por você estar fazendo ali uma coisa diferente, né? Exatamente, e a gente vê isso no nosso dia a dia, o efeito placebo pode se aplicar a várias coisas. Só em você fazer, sei lá, hoje você foi para fisioterapia, você nunca conseguiu pegar uma colher. E aí a gente faz qualquer coisa na fisioterapia, estimula um pouquinho, quando chega em casa consegue. Às vezes o que faltava era realmente o pontapé inicial, o efeito mesmo. Verdade, a estimulação, né? Aquele empurrãozinho. Perfeito. Valeu demais, Lara, por compartilhar um pouquinho do teu trabalho com a gente. Eu acho que é muito importante a gente, enquanto sociedade, falar cada vez mais sobre saúde, principalmente quando a gente leva em consideração a saúde de uma comunidade inteira, né, que é São Miguel, que é uma cidade de mais de 20 mil de habitantes. Então, a gente não está falando sobre uma persona, sobre um caso específico, a gente está falando sobre a realidade que a nossa cidade vive. E quando a gente para pensar que a gente tem acesso
a um local como esse, que é o centro de reabilitação, para a gente conseguir tratar desde a criancinha de 6 meses até o velhinho de 80, 90 anos, a gente consegue perceber uma evolução muito grande da nossa própria cidade, né? Na qualidade de vida dos nossos próprios cidadãos mesmo. Então, muito obrigada por compartilhar aí um pouquinho do teu dia a dia, da tua história com a gente. Tenho certeza que acrescentou muita coisa para mim e para as pessoas que estão ouvindo isso agora. E é isso, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi muito bom, até porque precisamos dar visibilidade para o centro de saúde e o nosso objetivo final é um CRI, que é um local especializado para atendimento apenas para crianças e assistência às famílias dessas crianças que estão com comorbidade. Então, é muito bom que essa conversa esteja acontecendo agora, porque podemos trazer algum tipo de visibilidade para isso também. O quanto o nosso centro se esforça, tem muitos profissionais capacitados e estamos ao máximo buscando atender a maioria dos pacientes que nos buscam. Perfeito, com certeza. E que essa visibilidade venha de uma forma muito positiva mesmo. E até para a gente poder entender, né? Você fala que a demanda é muito alta, que vocês têm muitos pacientes, e às vezes fica uma pessoa chateada, né? Porque não conseguiu algum tipo de atendimento, porque não conseguiu chegar lá na ponta, mas a roda ela já está girando há muito tempo, né? Sim, com certeza. Eu entendo a frustração dos pacientes, só que infelizmente às vezes não conseguimos atender todas as demandas de uma vez. Realmente entendo, é frustrante, sabemos que se você busca o serviço de saúde é porque você está precisando, mas estamos fazendo nosso máximo, buscando ainda chamar pacientes de março por aí, porque realmente temos muitos pacientes e às vezes acaba aparecendo um paciente muito urgente que precisa ser encaixado logo e acaba que demora essa rotatividade, por isso que demora às vezes um pouco mais para chamarmos pacientes de longas datas. Pois é, mas é bom poder entender assim como que é a realidade de vocês lá dentro mesmo. Muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que a gente conseguiu aprender muitas coisas diferentes aqui hoje nessa conversa e que a gente consiga também valorizar cada vez mais o trabalho que vocês e que o centro por si só está desempenhando e está modificando a vida dos micaelenses. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito enriquecedora para mim essa conversa também. E para você que está ouvindo, lembra, cuidar do corpo é cuidar da vida. Prevenir, se mexer, buscar ajuda quando precisar. O episódio está no Spotify, YouTube e nas redes da Agenda da Gente. Nos segue para não perder os próximos papos. Obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima Prosa na Calçada.